Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do nosso querido seminário teológico à distância, conhecido pela sigla de ESTAD. Você pode se matricular por esse número que eu vou colocar aqui agora na tela, certo? É só o WhatsApp, né? Então nós vamos colocar aqui matrículas abertas por esse WhatsApp, certo? 0203 7604. Então você se matricula aqui no nosso seminário teológico à distância. Então você se matricula aqui no nosso seminário teológico à distância. Aqui nós temos como você pode proceder para que você se matricule no nosso seminário, certo? Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e esse é o meu, seu, nosso ESTAD, Seminário Teológico à Distância, que foi preparado com o objetivo de instruir teologicamente, na palavra de Deus, aquelas pessoas que não podem estar num seminário presencial de segunda a sexta, mas querem um seminário substancial, seminário de boa qualidade, então, e por um preço irrisório, que você vai ver, você vai tomar um susto. Então, você pode se matricular, aí está, qualquer hora, qualquer dia. E hoje nós vamos começar. Eu queria que quem está nos ouvindo desse aí um ok. Eu queria pedir, antes de começar a aula, que os alunos do nosso curso que não estão assistindo online, Deus abençoe Fabiano, que não estão assistindo online e que vão assistir, graças a Deus, ou aqui pelo grupo fechado do Educação Teológica, ou lá pelo YouTube, no meu canal Gilberto Rebouças. Então que vocês possam colocar um comentário para que eu possa saber que você ainda está no curso, porque algumas pessoas começaram com a gente e depois elas, por motivos de trabalho, dessa pandemia, então algumas pessoas deixaram de estar conosco no curso. E eu não sei, hoje, destas pessoas eu tenho procurado, tenho tentado entrar em contato, e algumas dizem que vão voltar, que essa questão da pandemia, João Batista, Deus abençoe. Então,
quando você não estiver presente agora, Fabiano, João Batista, já colocaram ali a sua, eu já sei que eles estão, né? Mas se você que vai assistir depois, não esqueça de colocar lá o seu comentário para que eu saiba que você está presente. E eu estou precisando, eu sou professor, coordenador, secretário, tesoureiro de ambos os seminários. Eu tenho um problema muito sério de suor que só sua aqui, essa área do bigode. Então, o que acontece? Eu estou precisando de que você que contribuiu com a sua mensalidade, tá? Boa noite, meu irmão. Você que contribuiu com a sua mensalidade, que você me envie os 2 comprovantes de dezembro e janeiro. Dezembro e janeiro. Né? Dezembro do ano passado e janeiro desse. E, abrindo parêntese, eu vou explicar porque um aluno, né, de boa fé, não foi por maldade, ele me perguntou por que paga o mês de janeiro. E o mês de dezembro, eu vou explicar. Número 1, por que o aluno ele paga o mês de dezembro? Porque em toda instituição é assim. Porque toda instituição ela tem que pagar ao professor o mês de dezembro. Então eu não recebo se eu não trabalhar. Então em dezembro eu dou aula, né, na primeira e na segunda semana. Então a primeira razão por que o aluno paga é porque ele tem aula e depois ele tem um recesso. Segunda razão é porque se o aluno não pagar, como é que eu vou ter o meu salário? Porque a Bíblia diz: digno é o obreiro do seu salário, e aquele que ensina seja digno de dobrar dos honorários. Então como é que eu vou me manter no mês de dezembro, que é o mês mais caro, se o aluno não pagar? Isso aqui não é nenhuma reprimenda ao irmão que me perguntou. Pelo amor de Deus, é uma explicação. Então você paga porque em todo canto a pessoa paga. Porque como é que o colégio, digamos que o colégio, ele vai pagar ao professor o mês de dezembro e mais o 13º? Então eu não, a segunda coisa é que eu não recebo 13º. Então se o aluno ainda não pagasse o mês de dezembro, aí, meu irmão, eu estaria frito, né? Então o aluno paga o mês de dezembro porque ele tem aula até a segunda semana, aí ele depois tem um recesso, que vocês não têm férias, tem um recesso. Então, para que eu possa ter o meu salário de dezembro, que pela quantia que você paga, você já deve imaginar que é uma quantidade imensa. E paga, por quê? Porque o professor ele precisa do salário e ele não recebe 13º. Então, em dezembro, era para o professor cobrar 2 mensalidades. Uma seria a mensalidade do mês e a outra seria o 13º. Mas a gente não cobra. Outro motivo é que todo ano o aluno deve renovar a matrícula. Então, em todo seminário, todo ano, o aluno, além de pagar a mensalidade, ele paga uma nova matrícula. Coisa que aqui eu não faço.
Então espero que você tenha entendido. Então eu preciso, porque eu estou organizando cada vez mais, do comprovante, porque às vezes a pessoa paga e a pessoa manda e eu nem abro, pessoal, no WhatsApp. Aí quando eu vou abrir, diz assim, não pode mais abrir, porque a pessoa apagou lá no dela. E eu estou precisando de dezembro do ano passado e janeiro desse ano, para que eu possa, né, colocar, eu estou criando uma pasta, os alunos do ESTAD. Aí eu boto o nome e boto lá dentro de várias pastas. Aí eu coloco o nome lá, fulano, beltrano, cicrano, e o pagamento, certo? Então não esqueça de... eu não gosto muito disso, eu sou ruim para falar essas coisas, mas não esqueça de honrar com os seus compromissos até o dia 5, certo? E se você não conseguiu pagar até o dia 5, vá no meu WhatsApp privado e converse comigo. Eu terei o maior prazer, certo? Em entendê-lo, em ajudá-lo. E a outra informação antes da gente começar a aula. Toda a comunicação do curso é pelo grupo. Tem um monte de gente que faz pergunta para mim. Pergunta do curso, que podia servir para responder a pergunta de um terceiro. Não, mas ele manda para o meu privado. Então, toda conversa referente ao curso, você fala no grupo do curso, certo? Ou então aqui no nosso grupo fechado, agora nós temos 2 espaços, educação teológica. Agora, quando você quer falar comigo, de irmão para irmão, ou quando você quer enviar seus comprovantes de pagamento, é claro que você vai enviar no meu privado, certo? Então, Deus abençoe. Hoje nós vamos agora para o que nos interessa. Então eu estou aguardando o seu comprovante, ou você entrar no meu privado depois e dizer, pastor, eu não paguei por isso, certo? Porque eu preciso, certo? E vamos a Malaquias. Hoje nós vamos estudar o livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós mais uma vez estamos aqui na tua maravilhosa presença, dependendo muito da tua graça e da tua bênção nas nossas vidas. Se conosco, Pai, e ensina-nos por amor de Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Nós vamos estudar hoje o livro do profeta Malaquias. E como vocês têm aí no material, junto com Abacuque, nós temos o livro da editora Série Cultura Cristã, Mundo Cristão, Ageu, Zacarias e Malaquias, aquele que tem as bolinhas brancas, né? Então, esse livro é o livro texto, e junto o livro do pastor Hernandes Dias Lopes. Então nós vamos estudar hoje o livro de Malaquias. É muito bom. É o último livro do Antigo Testamento, das nossas Bíblias. Então, Malaquias, no hebraico, ele vem da palavra malach.
Malar. E Malar, ou Malar, quer dizer mensageiro. E aí o hebraico, ele tem um sufixo pronominal, que é o iod, o i, o y. Então fica Malahi, que quer dizer meu mensageiro. Então eu quero aqui, antes de continuar, mandar um abraço para a nossa querida irmã Remédios. Fiquei muito feliz em vê-la agora aqui conosco, né? Então, Malaquias quer dizer meu mensageiro. Existem várias interpretações acerca do nome. O Orígenes, que era um teólogo muito alegórico, ele dizia que esse Malaquias era um anjo mesmo. Já Jerônimo, tradutor da Septuaginta, e Calvino, né, eles acreditavam que era um pseudônimo, ou um apelido, ou um nome, que esse Malaquias era o Esdras. Tá? E que o Esdras teria escrito esse livro, e ao invés de colocar o nome Esdras, colocou o nome meu mensageiro, ou mensageiro de Yahvé. E os outros intérpretes, que eu vou com eles, dizem que Malaquias foi realmente um profeta com esse nome. Ou que ele não colocou porque ele não queria chamar atenção para o seu nome, para quem ele era, mas que as pessoas se voltassem para a sua mensagem. A mensagem não era dele, era do Yahvé, de Deus. Então a data, né? Malaquias, ele escreve seu livro depois do cativeiro. Amém. Então, mas eu também. Malaquias, ele escreve depois do cativeiro. O que é isso, professor? O reino de Israel se dividiu, aí o povo de Israel foi para o cativeiro. O povo de Israel, né, o reino do norte, foi levado em 722 pela Síria, e o reino do norte, do sul, em 586, a terceira leva, e a destruição do templo pelos babilônios. E 70 anos depois, eles retornaram também em 3 levas. O reino do norte nunca voltou. O reino do sul voltou. Sob Zorobabel, Esdras, Neemias, Josué. Então, eles agora estão vivendo em que época? Por exemplo, se nós estudamos Abacuque, nós estamos vivendo na época do Império Babilônico. Mas o Império Babilônico, nos dias aqui de Malaquias, já havia sido derrotado pelo Império Medo-Persa, sob a liderança do rei Ciro. Então o que aconteceu? Agora quem mandava no mundo era a Média e a Pérsia, né, que se uniram. E aí o que acontece? Eles escrevem, Malaquias escreve depois do cativeiro. Então, a maioria dos profetas, 9, vão escrever antes do cativeiro. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Mas 3
vão escrever depois do cativeiro, quando eles retornaram da Babilônia. E quais são estes? Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, Malaquias está escrevendo aqui depois do cativeiro. Então, já passou o Império Babilônico e agora o mundo está sendo dominado pelo Império Persa. E por causa de Neemias e do plano de Deus, cada potência ela tinha uma política para com os povos. Para você ver como Deus usa, como Deus guia a história. Tomar um pouco d'água. A Assíria. Quando a Assíria era a potência do mundo, a Assíria tinha uma política. Ela invadia as terras, tirava os moradores e levava para longe, para outras terras. E aí trazia de outras terras e colocava em Israel. Então eles misturavam os povos para que os povos perdessem a identidade e dissessem: eu não sou mais brasileiro, não sou mais argentino, não sei mais o que eu sou, então não sei qual é a minha terra, então qualquer lugar é meu lugar. Então os assírios tinham essa política de tentar destruir a identidade do povo, para que o povo perdesse a coragem de se juntar para lutar. Então eles misturavam, é por isso que nasceram os samaritanos. Porque a mistura de pagão com judeu. Aí a Síria cai, vem a Babilônia. A Babilônia já tinha outra política. A Babilônia levava as pessoas para trabalharem para ela e os mais capacitados para ajudarem no governo. Como é o caso de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Então a Babilônia, ela levava as pessoas da sua terra e tentava mudar a religião, o nome, a cultura, tudo. Que é o que você vai ver, mudou de Daniel, mudou o nome de Misael, Ananias e Azarias, mudou as vestes, mudou a comida, mudou tudo, menos o coração. Hoje a gente muda tudo nas pessoas do lado de fora e infelizmente o coração muitas vezes não muda. E o povo está ali, a Babilônia tentando acabar com eles enquanto povo, enquanto identidade. Então os nomes foram mudados. E aí vem a Média e a Pérsia. A Média e a Pérsia tinham outra política. Eles diziam o seguinte: os babilônios trouxeram o povo para cá. E aí eles gastaram muito com o povo. E vamos fazer o seguinte: nós acreditamos em tudo que é Deus. Vamos mandar esse povo de volta para suas terras. Eles continuam escravizados, mas eles vão ter a permissão de retornar à sua terra. E uma vez que eles retornam à sua terra, nós damos a eles condições de fazer o templo, nós damos a eles condição de voltar, e eles, ao invés de estarem aqui gastando o nosso dinheiro, eles estão lá na terra deles, produzindo, e no final a gente só fica aqui só recebendo, ao invés de estar gastando, ao invés de estar perdendo tempo com um monte de gente. Não. Eles mandam dinheiro para cá. Não mandando dinheiro, a gente vai lá e acaba com eles. Então, quando chega o Império Persa, completa os 70 anos do cativeiro, e o povo volta para sua terra. Então, quando o povo volta, não volta todo mundo.
Muita gente já tinha feito a vida, né, nos países para onde eles foram lançados. Tinham criado famílias, gerado comércio, produzido, enricado, estavam bem. Então eles não queriam voltar para Jerusalém, uma cidade que só tinha pedra, estava toda destruída e cheia de inimigos. Então os sacerdotes, tementes a Deus, e geralmente aqueles que não tinham terra, né, aquelas pessoas voltaram para Israel, para Jerusalém, para reconstruir. Então eles tiveram as profecias, né, de Ageu e Zacarias, que profetizaram. E aí eles construíram o templo, reconstruíram a cidade. E de repente o povo começou a dizer: cadê as promessas? O povo dos dias de Malaquias era um povo cético, que não acreditava em mais nada. É muito importante que você conheça o livro de Malaquias. E nos dias de Malaquias, o que acontece? Está havendo problemas semelhantes ao dos dias de Esdras. O povo não entregava seus dízimos e os sacerdotes viviam dos dízimos. Então, como eles viviam dos dízimos, nós vamos ver que muitos se tornaram bandidos. O povo não deu os dízimos, e aí os sacerdotes estavam assaltando nas estradas. E eles negligenciaram a casa de Deus. Eles ofereciam qualquer coisa, eles não estavam mais nem aí para estudar a lei, muito menos para ensinar. Estavam passando necessidade. E os pobres eram oprimidos, porque não havia ainda uma liderança forte. E havia um terceiro problema, que era o casamento com os pagãos. Então o judeu estava se casando com os pagãos, porque eles vêm da Babilônia, e lá na Babilônia eles desaprenderam muita coisa e aprenderam outras coisas. Por exemplo, eles vão para a Babilônia falando hebraico, e eles voltam de lá falando aramaico, né? Que são línguas parecidas, como um exemplo, português e o espanhol, mas tem diferenças. Então o que acontece? Agora eles vêm, eles retornam, e nesse retorno, o que acontece? As profecias que Deus prometeu, elas ainda não se cumpriram. E eles olham, e eles veem os seus vizinhos pagãos com colheitas, eles veem os seus vizinhos pagãos com dinheiro, e eles estão passando fome, pagando tributos pesados. Então, todo mundo agora, nos dias de Malaquias, começa a deixar a fé de lado e fazer aquilo que a gente chama de secularização. Eu vou me secularizar, eu vou correr atrás, eu vou tentar trabalhar, eu estou muito cansado, eu não tenho tempo para culto, eu só vou a culto para buscar coisas, eu só vou ao templo para pedir coisa a Deus. E eu pedi, ele não me deu, então Deus não quer mais conversa comigo. Então cadê Deus? A Bíblia é papel, naquela época era pergaminho, tudo se escreve. Então eles começaram a descrer na palavra de Deus. Então a profecia de Malaquias é para um povo descrente. Escreva aí, por favor, para
quem é a profecia de Malaquias? Vou repetir. A profecia de Malaquias é para um povo que perdeu a fé. É para um povo que já não acredita mais. É para um povo que de tanto sofrer endureceu o coração e não acredita mais nas promessas de Deus e que se tornaram céticos, incrédulos. Então, é para um povo cético. É para um povo assim como Tomé. Jesus ressuscitou. Cadê? Cadê a prova? Só se eu ver. Então, o povo nos dias de Malaquias está à semelhança de Tomé. Meu irmão, Deus prometeu. E eles diziam, e cadê as promessas? Deus te ama. Acho que não. Deus se importa conosco. Eles diziam, está enganado. Cadê? Cadê o se importar dele se nós estamos nessa miséria, nessa desgraça? Então, vou repetir. Malaquias escreve para um povo cético, incrédulo. Um povo que não crê mais em Deus. Não é não crer na existência de Deus. Eles criam que Deus existia. Só não acreditavam mais que Deus se importava com eles. Que Deus cumpria suas promessas. Então, para eles, tanto faz como tanto fez. Então, eles viviam a vida deles só na força do seu braço. E eles só iam praticar religião da boca para fora. Então, você falasse de Deus para eles, eles diziam, cadê? E o que ele tem feito? E qual é a prova de que ele me dá? Então, eles eram assim. Então, eu vou perguntar de novo, você vai escrever aí. Para quem Malaquias está escrevendo? Para um povo crente ou para um povo descrente? Cético. Então vamos lá, enquanto vocês escrevem, nós vamos continuar. Malaquias, ele vai usar um recurso. Malaquias é chamado de o Sócrates hebreu. Por quê? Porque ele vai usar um método que é conhecido, era usado por Sócrates, e é conhecido como diatribe. Quem está me ouvindo aí, diga, bota só um ok aí, ok, já que vocês não conseguiram escrever, né, o que eu pedi, dá só um ok para que eu veja que ainda tem gente aí do outro lado. Então quem está me ouvindo aí, dá um ok. Só escreve aí, ok. Então, vamos continuar. Mesmo que não tenha ninguém, eu vou continuar ensinando. Então, obrigado, Fabiano. Você é uma benção. Então, pessoal, Malaquias está pregando para um povo crente ou para um povo descrente? Para um povo crente ou para um povo descrente? O povo dos dias de Malaquias é um povo que acredita nas promessas, é um povo que espera em Deus, ou é um povo que já esqueceu de Deus, já abandonou a Deus, já não quer estar aí, vai à igreja, mas só para cumprir tabela. Então é um povo descrente. Já que você não respondeu, eu vou responder. É um povo descrente. Então aprenda isso. Malaquias está escrevendo para um povo cético. Eles não estão mais nem aí para a lei.
Quando eles vão para o templo, eles levam qualquer animal. É como uma pessoa hoje que fosse a uma igreja e ela fosse por ir. Certo? Isso. Então, o que acontece? Malaquias agora vai escrever para esse povo cético, descrente, que vai ao templo e ele leva um animal devorado, só uma banda do animal, só a cabeça. Um povo que reclama de Deus, um povo que diz, cadê Deus? E aí Malaquias vai usar um recurso chamado de diatribe. O que é a diatribe? Diatribe era você ensinar como Sócrates ensinava. Como era? Ele fazia uma afirmação. E aí, ele imaginava um aluno ou uma pessoa fazendo uma objeção, se levantando contra aquilo que ele havia dito. E aí o terceiro passo era ele explicar, provar aquilo que ele havia dito. Então era constituído de 3 partes. Ele afirmava, fazia uma afirmação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de diatribe, né, de afirmação. E aí ele imaginava alguém contestando aquela afirmação, para ele poder dar explicação. Então começa assim, tem a afirmação. Malaquias escreve, diz assim, eu vos tenho amado. Só que Malaquias sabia que quando o povo de Israel cético, descrente, no coração já afastado de Deus há muito, que só se preocupavam com o secular e que achavam que Deus não se importava mais com eles, que eles iam perguntar, cadê? Que amor é esse? Então Malaquias faz a afirmação, eu vos tenho amado. E aí o próprio Malaquias, ele imagina que alguém vai se levantar e perguntar. E aí assim, mas vós dizeis, que era o que o povo dizia, ele estava ouvindo ali, né, nas conversas, no jornal da época, em que nos tens amado. Ou seja, como é que o Senhor nos amou se nós estamos nessa situação? Que amor é esse? Cadê a prova do teu amor? Aí Malaquias vai dizer, agora eu vou explicar. Vocês estão dizendo, cadê o amor de Deus? Então eu vou explicar desde o começo. Ele diz assim, amei a Jacó, que era o pai de Israel, e aborreci a Esaú. Então Malaquias começa dizendo o seguinte, Deus era para ter amado já Esaú, que era o primogênito, o amado do pai, valente, mas ele amou aquele que era, naquela época, o menino da mamãe, o Jacó, aquele que nasceu em segundo lugar, depois, aquele que não era o primogênito. E Deus disse, olha, eu tinha tudo para amar a
Esaú, mas eu amei a Jacó. Então Deus diz, você quer prova maior que essa? De amor? De escolher amar quem não merecia o meu amor? De escolher amar quem ninguém amaria? E aborrecer o Esaú, que todo mundo iria gostar? Então qual é a prova que Deus amou e por isso escolheu? Então é assim, ele diz, Deus amou vocês. E aí ele imagina, alguém vai levantar, que amor é esse? Que amor é esse? Nós estamos na desgraça aqui, nós estamos na miséria, nós estamos passando fome. Até os sacerdotes aí são um bando de bandidos, se ele passar por ele assalta. Que amor é esse? Cadê o amor dele? Veja que é um povo atrevido, cético, descrente. Ama muito, estou vendo. Então, Malaquias agora vai explicar. Então, nós vamos ter entre 7 e 8 dessas. É como se Malaquias estivesse num tribunal e a primeira audiência ele dissesse, Deus amou vocês. E aí ele imagina que vai se levantar alguém. Que amor é esse? Cadê o amor dele? Como é que você prova que ele nos amou? Aí Malaquias diz, olha, eu amei a Jacó, aborreci a Esaú. Essa é a prova de que eu amei vocês. Amei quem não merecia ser amado. Isso é prova de amor. Aí ele vai sempre nessa maneira. Ele vai dizer, certo? Vai fazer sempre uma afirmação, uma objeção e depois uma explicação. O livro de Malaquias é um livro que em cada capítulo tem a palavra maldição. Com maldição sois amaldiçoados. Então, o contexto, certo, de Malaquias é um contexto terrível. É tanto que depois de Malaquias, Deus se cala por 400 anos, conhecido como período intertestamentário ou séculos do silêncio. Então o que acontecia? A Pérsia tinha dividido o mundo em satrápias, em porções, em colônias, e Israel era uma delas. Então agora nós vamos para o comentário, 1 de 1 a 5. Eu acho que é o que você está esperando, sabendo sempre que vai ter sempre assim. Ele vai fazer uma declaração, uma afirmação. Número 1, uma afirmação. Número 2, ele vai imaginar que ele sabe o que o povo pensa. O povo fazendo uma objeção, se levantando contra. E ele vai aproveitar essa opinião contrária para explicar. Para que aquele povo volte a crer no Senhor. Então diz assim, sentença de Yahvé contra Israel, que é 1 de 1 a 5. O que é a sentença do Senhor? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. É a palavra massa, quer dizer peso, carga, fardo. Então, todas as vezes que alguém se coloca a serviço de Deus, Deus coloca nos ombros dele um peso, um fardo, né? Uma carga alta de responsabilidade. Então, o que acontece? Agora nós vamos para a primeira audiência. Que primeiro, digamos assim, que Elias vai fazer, a Malaquias vai fazer várias audiências ou várias discussões com o povo de Israel. A primeira é
o amor de Yahvé é questionado, que é o que eu já disse para vocês. Então o amor é posto em dúvida. Então eles dizem assim, o profeta diz, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Vejam que eles não creem. Então, o profeta está escrevendo para um povo à beira do ateísmo. E aí ele diz assim, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Então a resposta foi, sabe qual é a prova do meu amor? É que eu escolhi vocês, que eram os menores, insignificantes, que ninguém ia amar, que se eu não tivesse escolhido vocês, vocês não seriam ninguém. Tudo que vocês são, foram e serão, é por causa do meu amor. Vocês acabam de voltar da Babilônia. Muitas nações, é como se ele dissesse, o reino do norte não voltou. Vocês voltaram. E por que vocês voltaram? Por causa do meu amor incondicional por vocês. Aí ele diz assim, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Ele disse, qualquer outra pessoa teria amado a Esaú. É tanto que o pai gostava de Esaú. E teria desdenhado de um homem caseiro que fica varrendo a casa, fazendo comida, ajudando a mãe com a louça. Ninguém queria um Jacó, que ainda por cima tinha um caráter duvidoso. Mas Deus disse, eu amei. Eu amei Jacó. Amei quem o mundo não amaria. E deixei de amar quem o mundo amaria. Então é como se o profeta dissesse, olha, do ponto de vista do mundo, Deus deixar de amar Esaú para amar Jacó é como se Deus estivesse ficando sem juízo. Ninguém deixaria de amar Esaú para amar a Jacó naqueles tempos. O único foi Deus. Então a resposta do profeta para a queixa do povo é, eu escolhi vocês. A resposta de Deus para a minha vida e para a sua é, eu podia ter chamado outra pessoa. Eu podia ter salvo outra pessoa. Existe muita gente mais culta, mais endinheirada, com dízimo mais alto do que você, mas eu te escolhi, eu te amei. Eu não procurei o fulano, eu procurei você. E fiz dos seus montes, que era onde Esaú habitava, nas montanhas, uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Significa que as montanhas de Esaú, o Monte Seir, onde ele morava, que era um lugar tipo uma fortaleza, foi conquistado pelos romanos. E virou morada de ave imunda. Então Deus diz, meus filhos, vocês estão duvidando do meu amor? Amei Jacó, aborreci Esaú. Ninguém amaria Jacó. Deus amou. Ninguém amaria a mim nem a você. Deus nos amou. E aí nós vamos agora. A segunda audiência vai do 6 ao 14. E é sempre assim, uma afirmação, uma objeção, porque eles nunca ficam parados. Eles sempre têm algo do contra. Eles são céticos. Então você está pregando para gente que não acredita. Era o fardo, o
peso, a carga do Malaquias. A segunda audiência. A honra e o respeito de Deus, requeridos dos sacerdotes. Agora Deus vai falar com os sacerdotes. Os sacerdotes são acusados agora de não honrarem a Deus, porque eles não estão recebendo, porque eles não estão recebendo, eles não estão trabalhando, não é? Então eles estão cuidando da vida deles, e alguns chegaram até a assaltar para não morrer de fome. Então o profeta diz assim, ó, a afirmação: o filho honra o pai, e o escravo ao seu senhor. Essa é a afirmação. Aí ele continua: se eu sou pai, porque ele vai pintar dois quadros de Deus. Deus como pai e Deus como dono de um escravo, como patrão. Ele diz: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Então aí tem a afirmação. Malaquias está escrevendo. E ele diz: o filho honra o pai, isso é normal. E o servo, o escravo, ao seu senhor. E o povo de Israel chamava Deus tanto de Senhor como de pai. E Deus diz: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, se eu sou amo, vocês são os escravos, cadê o respeito? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, o Yahvé Savaot, Senhor dos exércitos. Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Então, é uma acusação contra os sacerdotes. Mas, como sempre, vem a objeção. Aquele povo não é um povo que diz: ah, tá certo. Ah, não, Deus está coberto de razão. A gente está errado. A gente vai se arrepender e mudar. Não. Quando eu e você, preste bem atenção, quando eu e você tentamos justificar os nossos erros, é porque nós não estamos arrependidos. É porque nós somos incrédulos, disfarçados de cristãos. Então, Deus fez uma acusação. Essa acusação era para o sacerdote ter dito: perdão, pai. A coisa está feia, a fé fracassou. A gente cometeu até os assaltos, bateu as carteiras, mas o Senhor falou, a gente está arrependido, quer mudar de vida, nos ajude. Mas não. Olha o que eles dizem. Vós dizeis, o profeta está sabendo de tudo, o profeta está informado. Todo homem de Deus tem que ser alguém antenado, ligado, sabendo o que está acontecendo no mundo. Tem um monte de gente que quer pregar completamente alienado, sem saber o que está acontecendo nem na casa dele, quanto mais no mundo. Então, o profeta sabia tudo que o povo, todas as reclamações do povo. É como se ele tivesse passado no mercado, sentado em cada mesa, e ouvido o povo. E ele diz: uns dizem que Deus não nos ama mais, esses não acreditam no amor de Deus. Número 2, eles não honram mais o Senhor, os sacerdotes não estão nem aí, estão preocupados com o dinheiro para botar comida em casa. E aí ele vai fazendo, e agora ele vai escrever e vai pregar para esse povo. E ele vai pregar baseado no que ele ouviu. Então ele diz assim: vós dizeis, é porque ele ouviu.
em que desprezamos o teu nome. Veja que eles são sempre contrários, eles nunca se arrependem. Eles nunca imaginavam arrependimento, não estava na lista deles. Para eles, quem tinha que se arrepender era Deus. Deus é que tinha que chegar para eles: pessoal, me perdoe, eu deixei vocês aí na tribulação, a minha promessa, as minhas promessas eu estou demorando em cumprir, então me perdoem. Eu queria pedir perdão aos sacerdotes, porque o povo não está dando dízimo, e vocês aí estão tendo que se desdobrar. E vocês tiveram que fazer alguns assaltos, eu compreendo. Então eles queriam isso, que Deus se rebaixasse e fosse pedir perdão a eles, de tão arrogante que eles estão. É assim que a gente fica quando a gente abandona Deus, quando é um povo desviado, como esse aqui. E aí o povo lê o livro do profeta Malaquias e acha que o profeta está falando com gente de fé. Olha o que ele diz: em que nós desprezamos o teu nome? Aí o profeta vai: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então eles agora dizem duas coisas. O profeta diz: vós dizeis, em que desprezamos? E Deus responde: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Então aqui existem duas interpretações. Porque tinha uma oferta de pão, que era a oferta de manjar, que era a oferta de cereal. E Deus diz que o pão que eles estão oferecendo não era segundo o prescrito na lei. Porque o pão da lei tinha que ser de flor de farinha, untado com azeite. Então eles faziam de qualquer jeito, qualquer pão imundo, eles colocavam lá. Certo? Podia eles terem pego no lixo, para ser bem extremado. E eles ofereciam. Outros acreditam que isso aqui era uma oferta não de pão. Pão aqui é um termo simbólico para animais. Animais imundos. Então, ele diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais. Ou seja, vocês estão fazendo tudo errado e vocês agem como se estivessem fazendo tudo correto. Eu sou o errado e vocês são certos. Aqui é o único livro da Bíblia onde o povo acha que Deus está errado e eles estão certos. Aí ele assim: e ainda perguntais. Eles são cheios de questionamentos: em que te havemos profanado? Qual é o problema? Onde é que a gente profanou? Aí o profeta diz: nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então existe interpretação seguinte: havia no culto judaico ofertas, principalmente as ofertas pacíficas, onde o ser humano oferecia um animal, uma parte ia para Deus, uma parte ia para o sacerdote e uma parte era dada a ele para fazer uma refeição maravilhosa. Então era aquele almoço de domingo, de primeira. E aí ele podia convidar os vizinhos, amigos, para participarem daquela oferta. Ele deu um carneiro.
Então uma parte ia para Deus, a gordura, as entranhas, né? Outra parte, a perna, a coxa, ia para o sacerdote. E uma banda, digamos assim, ficava para ele. E ele dizia, hoje o almoço vai ser lá no santuário, no templo. Né? Hoje nós vamos comer de primeira. Mas eles diziam assim, rapaz, não vou não. Quero não. É igual aquela música, vou não, quero não, posso não. Então, nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, rapaz, olha, o sacrifício oferecido lá, olha, a carne, churrasco de lá, já enjoei. Eu vou à força. Mas, rapaz, olha, pense numa comida ruim. É igual como nós dizemos aqui no Ceará. Pense numa comida ruim. Rapaz, eu vou à força. Mas por quê? Eles davam o pior. Eles davam o animal pior do rebanho, mais magro, que só tinha pele e osso. E eles queriam carne de primeira. É assim que nós seres humanos fazemos. Nós damos o pior, mas queremos o melhor. E aí o que acontece? Eles diziam, rapaz, a oferta, o sacrifício, o almoço é intragável. E eu vou por aí, mas eu vou dar uma mordida, uma dentada, e eu venho para casa, porque a mesa do Senhor, ou seja, comer lá no templo, é uma comida desprezível. Era assim que o povo estava. E aí o profeta agora está botando os pingos nos is. Ele está dizendo que aquele povo fazia tudo isso, mas não havia mais, eles deixaram a lei de lado. Então não havia mais a consciência acusadora. Eles ofereciam pão imundo e era normal. E meu irmão, quando um crente acha tudo normal, quando ele comete todo tipo de pecado, quando ele rouba, se prostitui, adultera e não sente mais nisso vergonha, não se arrepende e ainda fica de mal com Deus, e quando você vai falar, ele sempre tem uma objeção, ele sempre se justifica, é porque ele está desviado faz tempo. Esse povo aqui nunca se arrepende. Ele tem sempre uma pergunta, uma objeção, uma desculpa. E aí, o que acontece? Há agora uma afirmação. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Então, primeiro vem agora. A questão é que o profeta vai colocar Deus, né, como um pai e como um empregador. E Deus está dizendo, se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu sou o dono, o senhor, então um escravo não fala nada, um escravo não reclama de nada, um escravo só obedece. Mas vocês não. E aí vem as objeções. Em que te desprezamos? E aí o profeta vai explicar. Aí, o que acontece? Deus diz o seguinte.
profeta vai argumentar agora com as ofertas. Eles estão trazendo ofertas imundas, né? Porque a lei ela prescrevia as ofertas. A lei dizia: o animal tem que ser com tanto tempo de vida, tem que ser um animal sem defeito, tem que ser examinado pelo sacerdote. E quando o sacerdote dizia assim, deve morrer, é porque o animal era perfeito para o sacrifício. Então, se o animal, o sacerdote examinava cada parte, se ele encontrasse um defeito, ele dizia: não pode morrer. Esse não pode ser oferecido. É por isso que quando Jesus é levado a Caifás, lá, o sacerdote diz que ele deve morrer. O sacerdote não sabia que ele estava profetizando, que eles tinham examinado Jesus, não viu nenhum defeito e disse: esse é o próprio, é o Cordeiro de Deus, esse deve morrer. Quando ele mandou matarem Jesus, quando ele disse que Jesus merecia a morte, ele estava dando um aval, ele estava dizendo. Então, no Antigo Testamento, o animal era examinado, é por isso que você vai ver Jesus sendo levado para Pilatos. Aí Pilatos, eu não vejo nele crime nenhum, mas Pilatos não era sacerdote. Aí Pilatos aproveita e manda Jesus para o sacerdote, e o sacerdote chega lá, olha, e sem querer, sem saber, ele diz assim: esse homem deve morrer, no lugar da nação. Ele estava com medo, ele está dizendo: ó, se é dos romanos atacar a gente, então deixa o Herodes matar esse homem, e esse homem é próprio. Ele apareceu na hora certa para morrer no nosso lugar. Ele não sabia que estava dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora, ele vai dizer quando é. Quando trazeis animal cego para sacrificares, não é isto mal? Deus proibiu, o animal não podia ter defeito. Mas eles traziam cego. O animal tinha furado o olho numa seca, num espinho, nasceu daquele jeito. Então eles diziam: isso aqui que não presta para nada, a gente vai levar lá para sacrificar. E quando trazeis o coxo ou o enfermo, aí tinha um animal que tinha levado uma pancada, a perna estava roxa. Aquele animal estava doente, estava para morrer. Aí eles diziam: já que está com a coxa aí, se a gente for matar, perde a metade, então dá lá para Deus. E está doente? Está passando mal? Não levanta mais não, ele está arriado lá no chão, então leva lá para o templo para oferecer a Deus. Era assim. Eles davam o pior para Deus e queriam o melhor. E aí o profeta diz assim: ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? O profeta diz: vocês estão trazendo essas ofertas para Deus. O cego, o doente, o machucado. Ele diz: vocês sempre têm pedidos a fazer ao governador persa, que governa vocês. E sempre que vocês vão lá, vocês levam um presente para ele. Então, levem isso que vocês estão entregando na casa do Senhor, e que vocês fingem e dizem: em quê? O que nós estamos fazendo demais? Qual é o nosso erro? Onde nós erramos? Qual é o pão imundo? Qual é o animal imundo? Aí ele diz assim: leva isso lá para o governador, dá esse animal que você está trazendo para Deus, esse animal cego, dá esse animal com a perna roxa, dá esse animal doente de presente para o governador humano e vê se ele te atende, e vê se ele vai gostar.
Vê se ele não vai se sentir insultado e você vai levar uma surra e sair de lá preso. Você vai insultar o governador. Então o profeta está dizendo, vocês com essas ofertas estão insultando a Deus. E aqui é uma aula, eu não posso aplicar muito tempo, mas quantas vezes o culto que nós prestamos a Deus é um insulto. Certo? A santidade de Deus é que se a gente fizesse para qualquer prefeito, para qualquer vereador, ele iria dizer assim, acaba com isso. Para com esse negócio. Então, o profeta agora diz, apresenta o teu governador, vai lá, leva esse animal que você trouxe, que você acha que não tem problema nenhum, e dá ele de presente para o governador, para você ver o que acontece. Então o profeta está lutando com esse povo para trazer esse povo para a fé. Aí diz o Senhor dos Exércitos, agora pois suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Então, diz o Senhor dos Exércitos, agora, pois, suplicai o favor de Deus. Deus diz assim, pessoal, venham me buscar, venham fazer uma oração a mim. Já que vocês não têm coragem de ir lá para o governador, porque vocês vão apanhar e serem presos, então venham a mim. Aí o profeta pergunta, mas vocês acham que Deus vai responder vocês com esse tipo de oferta? E aqui é preciso a gente explicar. Não é que Deus queira, que Deus goste, que Deus precise, a melhor palavra, de animal gordo, de animal sadio, de animal de grande porte. Não. Era a motivação, era o respeito que eles haviam perdido por Deus como Senhor. E era desonra, era a falta de honra que eles haviam perdido pelo seu pai. Então, quando Deus é pai deles, eles agora não honram, são filhos que desonram o pai. E como é que eles desonram o pai? Dizendo assim, é para o pai? Então dá qualquer coisa. Dá qualquer lixo. É por isso que Deus está dizendo, olha, vocês não me honram mais. E se eu sou Senhor, cadê o respeito? Então eles não tinham coragem de levar aqueles animais, porque eles respeitavam o governador. Eles sabiam que se levasse o negócio daquele, o governador ia dizer, isso é um insulto, rapaz, como é que você traz um animal desse para mim? Então o profeta diz, vocês estão insultando a Deus. E nós muitas vezes estamos desonrando a Deus como Pai e o insultando como Senhor, com os nossos cultos. A gente pensa, todo culto é para Deus, é para Jesus. Não, tem muita gente que chega, eu não gosto muito de ficar aplicando, mas eu já ouvi muito a pessoa dizer assim, irmão, eu não canto bem não, eu canto ruim. Estou até com a garganta aqui inflamada, mas como é para Deus, aí a pessoa vai cantar. É para Deus. Então nós estamos bem-vindo aos dias de Malaquias. Né? Nos dias de Malaquias diziam do mesmo jeito. Para o governador não, mas para Deus. Então o profeta diz, se eu sou pai, por que vocês não me honram? Por que não me dão o melhor? Não é que eu queira ou precise, mas é a honra. É que me dando o melhor, vocês estão me honrando.
e trazendo o animal do jeito que eu prescrevi, vocês estão me respeitando, mas vocês perderam tanto a capacidade de me honrar, vocês não me honram mais como pai e nem me respeitam como Senhor. Era um povo desviado. Aí ele assim, olha o que diz no versículo 10. Deus prefere que aquele culto acabe. Você já imaginou? Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. O Moffat, que é um teólogo, ele diz assim, será que ninguém fechará as portas do templo para impedir que vós acendeis fogo inútil no meu altar? Então Deus está dizendo assim, vocês estão reclamando da comida que tem lá no templo? Vocês é que dão, vocês é que trazem. É ruim porque vem de vocês. E Deus está dizendo, eu não suporto mais o culto de vocês. É um culto de ateu, de gente que finge crer, que dá o pior, que não me honra como pai, nem me respeita como dono. E aí ele disse, sabe o que eu queria mesmo? Era que aparecesse alguém e trancasse as portas do templo às 7 chaves. Para que vocês não viessem acender o fogo para fazer o sacrifício. Deus está dizendo, olha, eu queria que alguém trancasse a porta do templo. Se Deus permitir as autoridades fecharem os templos, é porque o culto está desse jeito, né? Melhorando o culto, a porta do templo se abre. Se não melhorar, o negócio vai piorar. Tem um monte de gente preocupado se o templo vai fechar ou não. Meu irmão, vou lhe dizer uma coisa, vou te dizer uma coisa. Enquanto forem os governantes que quiserem fechar, tá tudo bem. Mas no dia que for Deus, se lá na tua igreja ou na minha, Deus disser assim, rapaz, lá vão começar o culto. Quem dera que chegasse um diácono na frente, passasse a chave, jogasse a chave fora para esse povo falso, incrédulo, não vir falar mentiras, cantar louvores que não saem do coração e pregar coisa que não é minha palavra. E me darem oferta da pior qualidade. E depois ficarem olhando a hora para terminarem o mais cedo possível. Deus vai dizer assim em muitas igrejas, tomara que aparecesse um diácono macho aí para fechar essa igreja e jogar a chave fora. Aí o profeta argumenta que eles não apresentam ao governador o que estava sendo oferecido. Quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isto mal? Aí, isso aqui eu já expliquei a vocês. Que desceu aqui. Vamos agora. A maldição lançada sobre o enganador, para que a gente possa terminar a nossa aula. Então esse povo vem e vem para enganar Deus. Mas que Deus não se engana. Nós nos enganamos quando pensamos está enganando a Deus. Então Deus diz assim, através do profeta, já que esse povo não o honra como pai, nem o respeita como o Senhor,
E eles não estão nem aí, eles não estão arrependidos. Deus não quer mais o culto. Deus está torcendo para que alguém apareça e feche as portas, ou seja, para que naquele dia não haja culto. É triste mesmo. A gente ri, mas é triste. E aí Deus pronuncia agora através do profeta, e assim: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Nós vamos parar aqui, eu vou explicar, e logo após nós vamos estar encerrando a aula de hoje. Então Deus diz o seguinte: maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece um defeituoso. Então o que acontecia? A pessoa naquela época estava doente, ou a plantação não vinha chuva, e ele fazia um voto com Deus. Ele dizia: Deus, se o Senhor me curar, eu vou oferecer um cordeiro ao Senhor. E aí, quando ele estava endividado, dizia: se o Senhor abrir as portas aí, multiplicar o meu salário, eu vou fazer um sacrifício de um cordeiro. Pai, olha, não tem chuva, então a plantação vai acabar. Mas se o Senhor fizer com que chova e eu tenha uma grande colheita, em agradecimento, como gratidão, eu vou fazer uma oferta de um carneiro. Aí, Deus sempre faz a parte dele. E deixa eu fazer uma ressalva para ninguém confundir. Eu estou explicando um livro da Bíblia de quase 2.500 anos atrás. Não é jornal, não. É para você não pensar que... É porque é igual às coisas de hoje. A pessoa, de repente vinha a chuva e ela ficava feliz. Aí colhia bastante, enchia os celeiros. Os animais produziam, se reproduziam, e ele tinha muitos. Ficavam gordos por causa da pastagem, bonitos, caros. Ele olhava assim aquele cordeiro redondo, gordo, grande, caro, bonito. Aí ele tinha ficado curado. Mas quando tinha passado a tribulação, aí ele lembrava do voto. Eu fiz um voto ao Senhor. E ele dizia o seguinte: mas eu prometi um cordeiro, mas eu não disse que tipo de cordeiro. Então, ao invés dele pegar o melhor cordeiro, ele olhava assim e dizia: cordeirão gordo, esse aqui vai valer muito dinheiro. Então ele dizia: isso aqui não. Eu não disse a Deus qual era o cordeiro. Eu disse que ia fazer um sacrifício. Então ele olhava no meio dos cordeiros e procurava um que tinha defeito, que não tinha valor, que não podia ser vendido, que não podia... que ele olhava assim e disse: esse aqui não vai fazer falta, aquele ali não, o gordo não, o grande não, o bonito não. Aí Deus diz assim: que tendo um animal sadio, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Então ele chegava lá no templo com um animal defeituoso.
Aí dizia para o sacerdote: olha, eu queria oferecer isso aqui como ação de graça ao Senhor. O sacerdote, que também não estava recebendo, não estava nem aí para conferir. Porque hoje muita gente só faz se estiver recebendo. Só faz se estiver recebendo. Não está recebendo? Não. Ou se tem gente que recebe e ainda prega ruim, e ainda não estuda, imagine sem receber. Então os sacerdotes também dizem: tô nem aí. Tô nem aí. Eu que não vou olhar se esse cabreiro. Já tô vendo que não presta, mas ele trouxe. A culpa não é minha, o sacrifício é dele. Então tem muita gente hoje que está pastoreando a igreja, tomando conta dos departamentos, e que não está mais nem aí. Porque não está ganhando nada com isso. Nem dinheiro, nem promoção, nem consagração. Então tem um monte de gente que está como nos dias de Malaquias: eu não estou nem aí. É para cantar, canta qualquer um. É para pregar, abre a Bíblia em qualquer lugar. É para ser crente? Não. Para que esse negócio de estudar, fazer seminário? Não, quero lá fazer seminário. Do jeito que tá bom demais. Eu já tenho o Espírito Santo. Então nós vivemos dias semelhantes aos dias de Malaquias. Mas Deus disse: maldito seja o enganador. Deus está dizendo: você está pensando que você vai me passar a perna? Você está pensando que eu sou bobo? Você está pensando que na hora da desgraça você pode pedir o meu socorro e na hora da gratidão você vir e ser um tremendo ingrato? E o sacerdote, que não está nem aí também, porque ele não está recebendo, porque para ele o sacerdócio é uma profissão, então se ele recebe, vai tudo bem; se ele não recebe, então Deus disse: maldito seja o enganador. Aí a turma tremeu. Então veja, era um povo que queria passar a perna em Deus. Era um povo que dizia: Senhor, eu te prometo isso. Estou com Covid. Estou com a família entubada. Se sair, eu te ofereço um carneiro. Aí, no outro dia, o hospital ligava: todo mundo saiu da intubação, está todo mundo indo para casa de alta, tudo bem. Vou olhar ali os carneiros. Puxa vida, que carneiro gordo, que carneiro caro. Esse aí não. Eu prometi ao Senhor um carneiro. Aí coçava a cabeça assim: mas eu não disse que carneiro era. Então agora, mas tem um ali feinho, velho, sem valor, mas é carneiro. Então eu vou chegar lá para o sacerdote. O sacerdote não vai estar nem aí. Ele vai tocar fogo de qualquer jeito. E aí eu cumpri. E Deus está querendo me enganar. E quem deseja me enganar é maldito. Foi por isso que Ananias e Safira morreram. Porque eram malditos. Porque queriam enganar a Deus. Pedro disse: não mentiste aos homens, mas a Deus. Entendeu agora? Ananias e Safira achavam que podiam enganar a Deus. E Deus está dizendo assim: olha, vocês acham que pode me enganar? E Deus os amaldiçoou. Deus disse assim: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal bom, traz para mim o pior que tem. Você que tentou me passar a perna, você é maldito. E a maldição era a morte. Aí ele diz assim: por quê? Ele diz: porque eu sou grande rei. Você não está oferecendo coisa a qualquer pessoa.
Diz o Senhor dos Exércitos: o meu nome é terrível entre as nações. Ele está dizendo: olha, nesta hora, desde que eu tirei vocês do Egito, muita gente treme diante do meu nome. É só lembrar dos marinheiros lá de Jonas. É só lembrar. Então Deus está dizendo: enquanto vocês aqui tentam me passar a perna, me enganar, e por isso estão debaixo de maldição, ele diz: entre as nações existem judeus que foram levados e que estão me glorificando, estão longe de suas terras. Existem pagãos que me conheceram, que ouviram a minha história desde que eu tirei vocês do Egito e que tremem diante de mim. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu não preciso de vocês. Deus não deixou Israel, não foi porque não precisasse, é porque Deus é fiel. Deus tinha feito uma aliança com Abraão e Deus cumpre a sua palavra. Então Deus diz: maldito seja o enganador, mas bendito, santo é aquele cristão que é verdadeiro, que a sua vida é do Senhor, que honra a Deus como Pai, que dá a Ele o devido respeito como Senhor de sua vida, que diz: Deus, tu és meu Pai. Então, se tu és meu Pai, eu vou fazer tudo com a minha vida para que as pessoas possam dizer: é filho de Deus. Eu vou honrar-te. E como meu Senhor, eu vou ter o máximo respeito para com a tua pessoa. Que Deus abençoe. Se pairou alguma dúvida, você agora tem aí a nossa página, onde você pode entrar, escrever. Então, deixa aí a sua dúvida, que nós estaremos tentando tirar a sua dúvida. Então, eu espero que essa aula, e eu tenho certeza de que esta aula abençoou a sua vida. Então, veja quantas vezes precisar, ela vai ficar salva aqui. Né? Então, aproveite aí o Educação Teológica. Né? Então, ficamos aqui. Deus abençoe a sua vida. E não esqueça de ler o material de aula que eu mandei e os livros. Né? Fique com Deus e até a nossa próxima aula. O livro de Malaquias é tremendo. Então, continuamos com a promoção. Terminar. Qual é a promoção, pastor? É que se você indicar uma pessoa e essa pessoa se matricular no curso, digamos que você promete agora, traz uma pessoa, a pessoa se matricula. Quando terminar o mês de fevereiro, você já não precisará pagar o mês de fevereiro. Porque assim, dezembro você paga em janeiro. Janeiro você paga em fevereiro. Então até agora você pagou janeiro. Você ainda não pagou fevereiro. Então, se uma pessoa se matricula porque você indicou, aí a matrícula daquela pessoa já vai servir para ajudar você. E aí você não vai ter que pagar o mês de fevereiro. Certo? Então, sempre a gente paga o mês anterior. Então, em dezembro eu pago novembro, em janeiro eu pago dezembro, em fevereiro eu pago janeiro. Então, quem está em dia com o seminário, pagou até janeiro.
Quando for até o dia 5, eu peço que não deixe de pagar até o dia 5, certo? Então mande seus comprovantes, por favor. Eu estou pedindo no grupo e aqui que você não se desfaça dos comprovantes, porque pode ser que um dia eu perca e aí apareça, porque geralmente é assim, as empresas elas fazem cobranças e a gente tem que ter o comprovante para mostrar à empresa de energia, de água, de internet que a gente pagou. Então você precisa ter o seu comprovante. Então eu estou precisando do comprovante de dezembro e janeiro, certo? De todos os alunos do CETAD. Então fique com Deus, Deus te abençoe, traga alunos, porque nós precisamos para manter o curso de mais alunos. Em nome de Jesus. Amém.